e a segunda temporada de Love 101 já está disponível na Netflix. E aí, respondendo muitas perguntas que todo mundo tinha, a gente já tem várias respostas e fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo sobre essa segunda temporada, sobre a série de uma maneira geral. E nessa temporada a gente já pôde ver os 5 muito mais unidos do que na primeira temporada. Isso porque lá na primeira temporada eles não eram amigos em si, mas eles meio que se uniram porque eles tinham um objetivo em comum. Eles não queriam ser expulsos e também queriam ali arrumar um parceiro para a professora. Então eles se uniram. Já que nessa temporada eles já criaram um afeto, uma amizade, eles estão muito mais unidos, o que eu achei muito mais legal de ver. Eles ali como grupo, se ajudando. Inclusive tem um momento que eu acho muito bacana, que é quando o Osman, ele ajuda o Keren a entrar na faculdade. Então ele vai lá e pega os áudios da Eda e tudo mais para ele poder conseguir passar no vestibular. Então foi uma atitude muito legal do Osman, ajudando, apoiando o amigo, para você ver a preocupação que ele teve. E em diversos momentos a gente percebe um ajudando o outro, o que foi muito bacana durante toda essa temporada. E aqui nessa temporada o Keren também aparece muito diferente. Isso porque lá na primeira temporada ele tinha um jeito um pouco mais explosivo, um pouco mais agressivo, só que o relacionamento dele com a Eda faz muito bem a ele. A gente vê um Keren muito mais leve, muito mais divertido, e eles combinam demais, gente. O Keren e a Eda, dá pra ver que eles têm uma química enorme e que esse relacionamento fez bem para os dois, porque ela também fica muito mais leve, muito mais divertida, e ele apoia os sonhos dela, está ali ao lado dela, então ele que dá aquele apoio para ela correr atrás dos seus objetivos, estudar a questão lá do designer. Então é bem legal esse apoio que ele dá para ela, e a gente vê eles como casal aqui nessa temporada, só que infelizmente eles não terminam juntos. As coisas não dão certo, apesar de todo esse amor que eles sentem, de toda essa química que eles têm, ainda assim a relação não deu certo e eles terminaram. E eu confesso pra vocês que lá na primeira temporada, esse jeito um pouco mais agressivo do Keren me incomodou um pouco. Ele tinha essa agressividade, um jeito um pouco mais explosivo, inclusive até pra tirar satisfação com a própria Eda. Então eu não tinha curtido muito. Mas aqui na segunda temporada ele está bem mais leve, bem mais parceiro da Eda, apesar dele ainda ter esses problemas com agressividade. Inclusive a gente vê que quando eles estão mais velhos, ele fala que luta e tudo mais. Então aí é uma certa forma de escape que ele usa para poder aí desgastar toda essa energia que ele tem, né? E reduzir aí essa agressividade com as pessoas também. Então a gente vê, quando eles estão mais velhos, que os dois não ficaram juntos, mas ainda assim tem um clima entre eles. Dá pra ver que ainda existe um sentimento e eles falam sobre isso. Eles não se casaram, ele não se casou com ninguém e os dois estão solteiros. Então dá pra ver que ainda rola um clima entre eles e que talvez eles ainda fiquem juntos, porque a Eda, ela tem um arrependimento por eles terem se separado, o grupo de amigos terem se separado, e acredito por também não ter prosseguido com o Keren, e ele nunca conseguiu se casar com outra pessoa, sempre amou a Eda. Como ele disse, às vezes parece que é um sonho. Então nada impede que os dois ainda corram atrás do tempo perdido e fiquem juntos. E o outro casal que surpreendeu aqui nessa temporada é o Sinan e a Ejike. Isso porque enquanto que a Eda e o Keren estavam juntos nessa temporada, a coisa já não engrenava com a Ejike e com o Sinan. Faltava uma certa atitude. É nítido que os dois se gostavam, mas faltava um empurrãozinho, uma certa atitude. Os dois ficavam ali naquele clima, a gente se gosta, mas a coisa nunca engrenava entre eles. A Ejike, ela tá muito mais ausente nessa temporada. Após ela ter sido expulsa, ela aparece bem menos. Eu achei que ela teve bem menos participação aí do que na primeira temporada, mas ainda é uma personagem fundamental. E ela é fundamental nesse arco do Sinan também. Ela dá um grande apoio pra ele, ela sempre está ali ao lado dele. Já o Sinan foi só sofrência aqui nessa segunda temporada. Lá na primeira temporada ele já tinha uma vida bem difícil, a gente já sabia que ele tinha os problemas em relação aos pais, sofria com essa ausência deles e tudo mais, tinha que cuidar do avô, a vida dele já não era fácil e isso desencadeou uma série de problemas na vida dele. Mas aqui na segunda temporada tudo piora muito, os pais dele não querem assumir a responsabilidade de criá-lo, né? Nenhum dos dois quer que ele more com eles, o avô dele morre, o cachorro dele fica doente, então ele passa por uma
barra, acaba que ele vai morar num depósito e ele sempre guardou as coisas muito pra si. O Sinan sempre escondeu muito os sentimentos dele, apesar dele ter os outros como amigo, ele ter aquela paixão ali pela Jik e ela sempre está do lado dele apoiando, ele não fala muito do que ele sente. Ele demorou muito para contar sobre o avô para ela e a Eda descobriu porque ele também não havia revelado o que aconteceu. Então ele esconde esses sentimentos, esconde o sofrimento, esconde que ele tá morando no depósito e isso faz muito mal para ele. Para você ver que ele chegou no nível extremo, que ele quase morreu e ele realmente não tinha mais a vontade de viver. E muito disso está ligado a essa personalidade dele, porque ele não coloca os sentimentos para fora e não deixa que ninguém ajude ele, não deixa que ninguém cuide dele. Tanto é que a atitude no final das contas foi da Jik, que chegou ali nele no final, vai até o novo apartamento dele e é aí que os dois ficam juntos e uma surpresa para todo mundo. E ele está casadíssimo com a Jik, então apesar de aí na segunda temporada as coisas serem um pouco mais lentas, parecia que não ia engrenar, os dois ficam juntos e se casam. E eu acho que talvez um ponto que eu fiquei um pouco triste é de ver que toda aquela amizade que eles tinham, eles meio que perderam. Os dois se casaram, mas não tiveram contato com os outros amigos. O grupo de amigos se separaram, então eles realmente não tiveram contato, ficaram separados e só agora eles se reúnem e vão poder tentar ir reconstruir essa amizade, tentar manter o contato daqui pra frente. Então eles realmente se separaram, meio que por nada deixaram ali a amizade tão bonita que eles tinham ficarem para trás, mas agora eles se reencontraram e vão poder retomar essa amizade, retomar a vida juntos que eles tinham. Claro que cada um tem sua vida agora, em locais diferentes, trabalhos diferentes, mas eles podem voltar a conversar e ter um certo relacionamento a partir deste novo encontro deles. E o Osman também não ficou para trás, ele também arruma aí uma paixão nessa temporada. A gente tem a introdução da personagem nova Elif, ela que já gostou do Osman meio que de cara, é quase que um amor à primeira vista, porque ela não conhecia ele, nem nada, mas logo de cara ela já começa a gostar dele, já tem uma paixão por ele, e ele demora um pouco mais pra perceber o que sente por ela, mas no fim ele percebe e os dois formam um casal super fofo. Achei muito bonito a cena que ele incentiva ela a tocar por quem ela é, por ela gostar, por ela mesma e não pelos outros, e ela toca, arrasa, e ele chora, ele se emociona vendo ela tocar. Foi uma cena muito bonita, mas a gente também descobre que os dois não ficaram juntos apesar de tudo. Então, eles se separaram e não ficaram juntos, ela viajou. Então, quando a gente acompanha eles ali no presente mais velhos, a gente percebe que ele não prosseguiu com o relacionamento com ela, mas foi um relacionamento bem bacana. Enquanto eles puderam ficar juntos, acho que ele acrescentou para ela e deu essa força para ela voltar a pensar no porquê que ela tocava, a lembrar que ela poderia tocar por ela mesma, que ela gostava disso, porque ela também não tinha uma vida fácil, né, gente? Ela sofria com a pressão dos pais que queriam que ela fosse a melhor, então ela sofria bastante com isso. E inclusive essa série fala muito sobre isso. Nós vemos todos os personagens ali com seus dilemas familiares, com seus pais, a cobrança que os pais faziam neles, para estudarem, para serem alguém, e também a cobrança na escola, a cobrança que eles sofrem no colégio. Inclusive, nessa temporada, eles fazem a gente refletir bastante sobre essa temática. Tem um diálogo ali em que está o grupo e que eles falam sobre isso, porque nós temos que decidir nossa vida em algumas horas, em uma prova. Eles falam sobre isso. É uma pressão muito grande nos jovens. Você tem que decidir sua vida nessa idade, nessa prova agora. E isso não é verdade. As pessoas podem errar, elas podem se arrepender, podem mudar de ideia. Então não é necessário que toda a sua vida seja colocada ali em algumas horas, em uma prova, em uma atitude, que você tenha que tomar todas as escolhas que vão ser definitivas para o resto da sua vida em um só momento. E eles mesmos falam sobre isso e levantam uma crítica sobre isso, que essa pressão não faz bem. A gente vê ali um aluno com alergia, os alunos muito confusos, com toda aquela pressão sobre eles. E isso acontece realmente na vida. Às vezes é colocada uma pressão muito grande no jovem. Você tem que escolher seu emprego agora, a faculdade agora. Se você não passar, você não vai conseguir ser ninguém. Então eles levantam uma crítica aqui sobre isso. Não é bem assim. Nós podemos mudar de ideia, podemos decidir depois, podemos errar, acertar. A vida é assim, é feita de escolhas. Não é necessário que você tome todas as atitudes no momento e que a sua vida vai ser um fracasso se você não acertar uma prova. Então é muito legal essa reflexão que eles trazem através desse diálogo deles. Eles falam
falam sobre isso em diversos momentos. Inclusive a Buko também fala muito sobre isso, ela é contra essa pressão e também é contra sobre a segregação, né? Separar os alunos, quem é mais inteligente, quem merece mais, quem tem mais chance, ela é contra tudo isso. Então a Buko, ela sempre fica ali lutando contra aquele sistema porque ela quer igualdade para os alunos, ela quer que todos tenham oportunidade igual e quer que todos vivam suas vidas de forma leve. Se você não acertar agora, você acerta depois, você decide depois, está tudo bem, você pode levar a sua vida de uma forma mais leve. Ela com certeza é uma excelente professora, tanto é que a gente vê que quando eles foram se aposentar, os alunos não queriam, porque ela sempre tratou os alunos de forma respeitosa, sempre fez de tudo para ajudá-los, para apoiá-los, sempre esteve verdadeiramente ali ao lado de cada aluno. Então acho que ela é uma professora que todo mundo gostaria de ter, sempre esteve ali, sempre apoiou, sempre ajudou e sempre lutou pelo melhor pelos seus alunos. E no fim das contas, ela também conseguiu se casar aí com o Kemal, os dois que viveram certos conflitos nessa temporada. Acho que muita gente pensou que nessa temporada eles estariam juntos, viveriam só no amor, mas isso não acontece. Eles têm diversos conflitos nessa temporada, inclusive às vezes eles agem aí como se fossem adolescentes ainda. Ela fica um pouco confusa, porque ela ficou meio traumatizada de saber que os alunos interviram no relacionamento dela para acontecer, e isso deixa ela muito abalada e muito confusa, e o Kemal não sabe lidar bem com isso, com todas essas dúvidas que ela tem, e os dois rompem, e depois disso as coisas pioram, porque eles não se falam direito, ficam meio que se provocando o tempo todo. O Kemal fica esperando uma atitude dela, de falar que quer que ele fique, que quer que os dois fiquem juntos, e ela meio que não toma essa atitude. Quando ela finalmente toma, ele viaja, e aí ela não tem coragem de pedir pra ele ficar, até que finalmente os dois percebem que realmente se amam, que realmente querem ficar juntos, e o Kemal ainda espera a atitude dela de pedir pra ele voltar, e aí finalmente ele volta, os dois ficam juntos e se casam, e ela consegue aí ser feliz ao lado dele. Então realmente o relacionamento deles deu certo, e o Kemal também, que surpreendeu muito aqui nessa temporada. Já na primeira temporada ele começa com aquele jeito um pouco mais grosseiro e tudo mais, mas ele vai mostrando que tem um coração muito bom, que está disposto a ajudar, que também se preocupa com os alunos. Apesar daquele jeitão, ele vai mostrando aos poucos que ele tem uma preocupação, né, naquele momento da jaqueta, por exemplo. E aqui nessa temporada, mais uma vez, ele mostra que ele se preocupa muito. Ele percebe o que está acontecendo com o Sinan e acolhe ele na casa dele. Depois ele ajuda ele a conseguir seu próprio lugarzinho. Então o Kemal também tem um coração grande, também se preocupa aí com os alunos e gosta muito da Buko, né? E aí os dois ficaram realmente juntos. E como eu disse, essa foi uma temporada que respondeu muitas dúvidas. Quem pensava aí que o Sinan estava morto descobriu que ele está vivo. Já descobrimos os casais que ficaram juntos depois e o que aconteceu na história de todos eles. Vimos eles muito mais amigos. Também foi bacana ver por que os quatro retornaram para a escola. Eles são expulsos, a Egide é suspensa e eles são ameaçados pelo Nechid ali. Então eles decidem voltar para que a Egide não fosse expulsa também, para que ela não perdesse a vaga dela. Então eles realmente criaram aquele vínculo muito verdadeiro e genuíno e estavam dispostos a servir o Nechid para que ela não fosse expulsa. O Nechid que vira um grande vilão nessa temporada. Ele já era um vilão ali na primeira temporada, mas também tinha aquela questão do noivo da Buko e tudo mais, mas aqui nessa temporada ele se consagra como o grande vilão, que passou a perna em todo mundo durante a temporada. Toda hora ele passava a perna em alguém, fazia alguém ser demitido, mas no final das contas ele não conseguiu permanecer como diretor e a escola ficou sob boa direção com o Kemal e com a Buko. Então foi muito legal ver essa amizade deles nessa temporada e ver o reencontro deles também. Como eu disse, eles não manteram essa amizade, acabaram se separando, mas se reencontraram agora e tem tudo para que eles continuem juntos, para que eles prossigam com essa amizade, voltem a se falar e não deixem que isso morra novamente. Dá pra ver que todos eles têm esse arrependimento, têm um sentimento sincero um pelo outro e têm esse arrependimento por ter deixado o contato de lado, por terem deixado a amizade para trás. Então eles têm tudo agora para voltarem a ser amigos e retomar essa relação que foi tão bonita e deu pra ver muito nessa temporada. Deixa pra mim nos comentários quem que é o seu personagem favorito, quem que é o seu casal favorito, quem que você queria que ficasse junto, ainda torce, deixa tudo aí pra eu saber. Não se esquece, é claro, gente, de se inscrever no canal e ativar as notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade que sai por aqui. Já tem resumão da série aqui no canal também. Então é isso, galera. Tchauzinho!